Oi, tudo bem? Vamos estudar? Vamos passar? Vamos vencer? Meu nome é Ana Catarina, eu sou professora de língua portuguesa e nós vamos, nesta aula e nas próximas, discutir literatura e dentro da literatura, uma obra que é uma das obras mais conhecidas e mais queridas da história da literatura brasileira, que é a obra Vidas Secas, do alagoano Graciliano Ramos. Nesta aula especificamente, nós vamos fazer um breve resumo da obra e caracterizar os personagens. Em aulas posteriores, iremos exatamente avançar outros aspectos a serem destacados desta grande obra da literatura brasileira. Ok? Então vamos lá. A obra Vidas Secas, ela foi publicada em 1938 e ela foi escrita pelo alagoano Graciliano Ramos. Ela nasceu de uma forma um pouquinho diferente. Ele escrevia contos para o jornal e ele escreveu um conto chamado Baleia. E algumas pessoas leram esse conto, amigos leram esse conto, e acharam por bem que esse conto ele poderia gerar uma narrativa um pouco mais extensa, né? E assim como outros, ele escreveu algumas partes em forma de contos, a apresentação da Sinha Vitória, do Fabiano, e aí ele acatou a ideia, reuniu esses contos e inseriu outros naquilo que nós chamamos o romance Vidas Secas. O título é muito sugestivo, né, porque nós temos aí um substantivo vidas, acompanhado do adjetivo secas. E o que seria uma vida seca? Né? Uma vida árida, né? Uma vida sem grandes emoções, uma vida sem grandes perspectivas, uma vida difícil. Mas nós não temos uma vida seca, nós temos vidas secas. Então, nós temos aí a presença de mais de uma vida nesse processo. E talvez a gente se perguntasse se isso seria vida, né? Eu não sei, talvez a perspectiva de vida aí esteja em pessoas que estão respirando, mas será que seriam pessoas? Será que essas pessoas, do ponto de vista psicológico, não seriam, do ponto de vista do olhar da sociedade para elas, verdadeiros animais? Será que elas não estão sendo tratadas pelos grandes órgãos como animais? Então, todas essas perguntas nós vamos aprofundar e nós vamos refletir sobre elas, né? E é uma obra icônica da literatura brasileira. A personagem Baleia, né, que é uma cadelinha, é outra personagem icônica. É uma personagem de um coração muito humanizado, porque você vai sentir isso no decorrer da obra. As personagens humanas são animalizadas e os personagens bichos, em especial baleia, humanizada. Então, há uma troca aí na caracterização subjetiva desses personagens, e essa caracterização ela não é feita por acaso, ela tem um propósito. E nós vamos discutir esse propósito ao longo das nossas aulas. Então, aí é apenas uma ilustração. Os pés de cacto já sugerem essa questão da seca. Os pássaros que estão voando são pássaros que aparecem na história como indicadores, inclusive, da volta da seca, porque quando eles migram para o sul e saem daquela região, é exatamente para fugir do calor, então não é um indicativo muito benéfico para a família. E aí a gente vê os personagens chamados personagens principais, que são exatamente aqueles personagens que mais vão aparecer ao longo da narrativa, que é assim a Vitória, o Fabiano, o menino mais novo, o menino mais velho e a cachorrinha baleia. Tá? Tem uma particularidade sobre o nome de Sinha Vitória, pode soar estranho que a gente não pronuncie Sinhá,
mas Sinhá daria uma notoriedade e um peso social que a Sinha não tem. Então, Sinha é proposital, certo? A gente não diz Sinhá, não tem o acento, porque é proposital, exatamente porque ela é uma mulher anônima dentro desse cenário onde ela está. E o nome dela é muito irônico, né? Porque a vitória, talvez a única vitória que ela tenha, seja de ainda estar viva ou não. Será que vale a pena viver em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dor, em meio a tanto abandono? Né? Podemos questionar isso aí. Então, esse foi o quarto e último romance do Graciliano Ramos, né? Ela é uma dramática trajetória de uma família de retirantes do sertão nordestino, condicionada a uma vida subhumana. Então, aspectos como a miséria, como a fome, como a seca, a desigualdade, a injustiça social, né, a forma como essas pessoas são tratadas pela sociedade, pelos governos, os pensamentos, os sentimentos, as reações, tudo isso é abordado ao longo da obra. E o Fabiano e assim a Vitória vão do medo a uma esperança um tanto quanto infantilizada, porque eles não conhecem a realidade de uma vida que não seja aquela vida a que eles se submetem ali no sertão, aquela caminhada sem fim, né? E eles vão de sentimentos de uma esperança meio infantil a sentimentos de vingança, de impotência, uma vontade de superar o que não é superável, ou o que não parece superável, e isso causa um sofrimento, uma dor psíquica muito grande aos personagens. E essa dor psíquica vivenciada dentro de um espaço árido, quente, o espaço da Caatinga, um espaço avermelhado, um espaço tom de fogo, um sol muito quente, uma vida muito, muito, muito castigada para esses personagens. Então, agora a gente vai passar capítulo a capítulo e eu vou falar um pouquinho de cada capítulo. Essa fotografia é de um filme que foi feito sobre a obra, e aí estaria a cachorrinha Baleia e um dos filhos do Fabiano e da Sinha Vitória. Esse filme ganhou vários prêmios, inclusive fora do Brasil, e a cachorrinha que fez Baleia também foi premiada. Então, o primeiro capítulo, ele se chama Mudança. É um capítulo muito sugestivo, porque a história, ela não parece começar de um ponto inicial. A impressão que a gente tem é que a história já começou e a gente pega literalmente o bonde andando. Por quê? Porque é uma trajetória infinita de caminhada. Eles são retirantes. Eles ficam ali um tempo, trabalham numa determinada fazenda, né? Já trabalharam na fazenda do seu Tomás da Bolandeira, que é uma pessoa que eles admiram muito. Depois vão trabalhar na fazenda de outra pessoa. Em época de estiagem é um pouquinho melhor para eles. Aí, quando chega a época da seca, o próprio fazendeiro dispensa, porque não vai ter nem como pagar, porque não vai ter nem alimento para o próprio gado. E eles vivem nessa caminhada infinita rumo a lugar nenhum. É uma caminhada de canto algum para lugar nenhum, porque eles não têm a menor perspectiva de melhorar de vida, né? Então, é uma mudança que, na realidade, tem muito mais a ver com a mudança do período de chuva para o período de sol causticante, né? E uma mudança de eu estou trabalhando para eu não estou trabalhando, estou aqui no caminho em busca de uma vida melhor que nunca chega. Então, é nesse sentido que a história não começa de um ponto. Na realidade, o capítulo Mudança já é a continuação da caminhada dessa família, né? Então, essa família é composta pelo casal Fabiano e Sinha Vitória, juntamente com 2 filhos, a cadelinha, a cachorrinha Baleia, e aqui ainda a presença de um papagaio. Mas esse papagaio, a fome era tão grande que eles mataram o papagaio para comer. E aí você imagina o quanto essa fome era desesperadora.
porque se eles estavam passando fome, certamente o papagaio estava passando mais fome ainda, né? E esse papagaio devia estar magrinho. E aí você mata esse papagaio, o que tinha de carne desse papagaio devia ser quase nada. Mas era um alento para essa fome que é como um fantasma que os persegue durante toda a caminhada. E é uma forma de não morrer, de driblar a morte, né? Porque não é comer umas lasquinhas de carne do papagaio que vai dar para eles uma condição de nutrição. Eles são desnutridos, mas têm uma resistência muito grande. E a gente sabe que isso acontece. A resistência é muito grande, mas se você for fazer um check-up nessas pessoas, você vai ver deficiência de vitamina, deficiência de sais minerais, anemia, mas eles vão ali na luta pela sobrevivência, né? O corpo entra no modo sobrevivência. O capítulo seguinte se chama Fabiano, que é exatamente a apresentação da personagem Fabiano. É um protagonista sem autonomia, é um protagonista rude, né? Nesse capítulo, ele, a partir de uma crença, de uma simpatia, ele tenta curar um bicho, e é o que eles conhecem, é essa crença, por exemplo, das benzedeiras, o que está no sertão mesmo, no sertão nordestino, e ele não consegue, e ao mesmo tempo, ele é muito impotente, né, diante daquela situação. Então, é um homem rude, é um homem que não tem nenhuma familiarização com as palavras, com a expressão de emoções. Ele se comunica muitas vezes por pouquíssimas palavras ou por grunhidos, por determinados barulhos que o aproximam da imagem de um animal. Ele tem o cabelo meio avermelhado, a forma de andar também, ela é descrita como semelhante à de um bicho. Cadeia é um capítulo muito significativo, porque o Fabiano vai ser preso aqui nesse capítulo. Ele sai de casa, né? Eu disse que havia momentos em que ele trabalhava numa fazenda, então aqui eles conseguiram, né, ele conseguiu um emprego de vaqueiro numa fazenda, então ele sai de casa para comprar algumas provisões, que é o feijão, sal, farinha, rapadura e querosene, é isso aí a compra. Assim, a Vitória pede para ele comprar um corte de tecido, mas ele acha que tudo está caro, né, sempre reclama, e é como se naquela condição eles sequer se vissem como um casal, né? Porque são criaturas completamente decrépitas, os ossos aparecendo, então não tem esse olhar de casal, esse olhar de paixão, esse olhar de amor entre eles. O ambiente, inclusive, aí do lugarejo onde ele vai para comprar essas provisões, é um ambiente muito desonesto, as pessoas são muito desonestas, ludibriam, mentem, e é numa dessas mentiras que ele entra num jogo de cartas, né, que ele acaba sendo preso por um soldado que vai aparecer novamente na história, que é o soldado amarelo. E esse soldado é uma marca na vida de Fabiano. E vale salientar que pelo ano aqui que foi escrito a história, historicamente a gente está vivendo exatamente o governo do Getúlio Vargas. E a guarda do Getúlio se vestia de amarelo. Então é uma sugestão, o soldado amarelo é uma sugestão desse poder, do poder que oprime pessoas como Fabiano. Sim, a Vitória, no capítulo Sim, a Vitória, exatamente ela vai ser descrita. O sonho de consumo da Sim, a Vitória é ter uma cama igual a de seu Tomás da Bolandeira, que foi aquele fazendeiro em cuja fazenda eles já haviam trabalhado e que era um homem bom, né? Segundo eles, era um homem bom. E o sonho dela é ter essa cama de vara para dormir, né? Então aí a gente vê o quão rude no sentido de uma matéria bruta, de uma matéria que não foi lapidada, essa personagem é, porque o sonho dela é um sonho muito pequeno,
É um sonho que sequer sana as necessidades das próprias dores nas costas, de um próprio conforto. Não é uma cama com um colchão de mola, um colchão espesso, um colchão que vá trazer algum alento, né? É um colchão de couro. E aqui também é citado um episódio em que assim a Vitória coloca um sapato para ir a uma festinha do vilarejo, aquelas festinhas de padroeiro, e ela não sabe andar com esse sapato, e Fabiano a compara a um papagaio, né? Porque o andar dela é meio trôpego. O menino mais novo é um dos filhos, nem o menino mais novo, nem o menino mais velho tem nome, porque eles são anônimos na sociedade, então isso aqui é proposital. O menino mais novo, ele tem uma admiração muito grande pelo pai, ele quer ser vaqueiro como o pai, ele, coitado, é uma criança ingênua, que não tem a menor noção da realidade, que não tem ainda a menor noção de que ser um vaqueiro não vai dar para ele destaque dentro dessa sociedade na qual ele gostaria de ser acolhido. E, inclusive, ele tenta montar uma vez, mas é uma verdadeira vergonha, né? Porque ele cai, mas ele quer imitar o pai, ele tem o pai como a figura heróica dele. O menino mais velho é um menino que questiona, que pergunta muito, ele já tem um nível de consciência um pouquinho maior, mas ao mesmo tempo não tem filtro para algumas coisas. Então ele vai perguntar para a mãe, por exemplo, o significado da palavra inferno, e ironicamente inferno é exatamente aquilo que eles vivem, né, a condição de vida que eles têm. E ele diz que tinha ouvido essa palavra de uma senhora chamada Terta, sim, a Terta, que tinha sido uma vizinha deles, né, e que também era benzendeira, e ele tinha ouvido essa palavra de sim, a Terta. Ele não fica muito satisfeito com as explicações da mãe e acaba perguntando se a mãe já tinha ido àquele lugar, né, o inferno. E a mãe fica chateada, fica insinuando, por exemplo, que o menino queria afrontá-la, e na realidade ele não queria afrontá-la, ele tinha curiosidade mesmo de saber o que era aquilo. E a ironia, o jogo feito aqui é que ele sabe o que é o inferno, ele já vive no inferno, né? Mas ele se sente muito só, porque ele não tem com quem dividir essas angústias, essas curiosidades, né? E essas respostas que ele busca através de perguntas, e as pessoas não dão as respostas que ele gostaria de ter. Inverno, aqui nós temos um período de chuva, um período em que Fabiano está um pouquinho mais alegre, em que assim a Vitória está um pouquinho mais gorda, em que eles se olham, né, com um certo olhar de casal, um dos raros olhares de casal, e isso dá um pouquinho de felicidade, né, para eles. Então, mas assim, eles são tão sofridos naquela vida que, por mais que a chuva traga alegria, assim a Vitória, ela fica preocupada porque se a chuva vier em excesso, vai ter enchente. É como se de uma forma ou de outra a desgraça sempre estivesse, né, acompanhando essa família, seja com chuva, seja com sol. Então eles vão, né, o Fabiano, ele vai ficar feliz com essa chuva, mas existe junto essa preocupação de que pode trazer enchente. Então é sempre assim, é como se a alegria ela não pudesse durar muito tempo. O sofrimento é o que predomina realmente para eles. Festa é exatamente aquele capítulo que é relativo ao momento em que assim a Vitória coloca os sapatos, os meninos usam uma roupa nova, claro, dentro das condições precárias que eles têm. Os meninos se sentem envergonhados, eles se sentem completamente deslocados, não se sentem acolhidos naquele lugar, né? Vem uma sensação de ridículo, porque eles não cabem, eles não são iguais às pessoas daquele lugar, e a gente está aqui dentro de um vilarejo que também não é grande coisa, do ponto de vista financeiro, mas ainda assim eles sabem que eles não pertencem àquilo dali. Eles não se sentem pessoas normais, né? E os meninos, inclusive, sentem medo de estarem lá. Aqui é um dos capítulos mais impactantes da história,
porque é o capítulo em que Baleia, a cachorrinha Baleia, ela vai ser sacrificada. E o que ela tem? Ela tem hidrofobia. Hidrofobia é o nome científico chique que a gente dá para raiva. Mas por que o autor teria usado o nome hidrofobia? Hidro vem de água. Então é uma grande ironia que ela tenha adoecido, ela tenha contraído uma doença que carrega no seu nome a palavra água, que é tudo que eles não têm. Então, Baleia está magrinha, as costelas estão aparecendo, ela está cheia de ferida, essas feridas têm moscas. E um fato humanizado de Baleia, que é muito significativo, Baleia ela tinha o costume de caçar preás, que é um bicho parecido com um ratinho, né, que tem muito no sertão, e ela caçava os preás e ela trazia para a família comia a carne e ela se contentava com os ossos. Então, isso é de uma grandiosidade, de um gesto de humanidade que vem de um bicho, né? Enquanto os homens têm características e agem como bichos. Então, é um capítulo meio difícil, né? Porque o Fabiano ele vai sacrificar a Baleia. Em princípio, Baleia se sente chateada, porque ela gostava de Fabiano, e como ela tem esse lado humanizado, a gente vai sentindo no capítulo como ela se sente em relação a Fabiano persegui-la com uma arma para matá-la. Ela percebe que ele vai matá-la. Então, em princípio, ela fica chateada com aquilo, depois ela entende que é para amenizar o sofrimento dela. E é um dos capítulos mais lindos da história. No final, a baleia, ela cria um céu para ela, uma imagem de céu para ela. E o céu para ela seria um lugar cheio de preás para ela caçar. Contas é o 10º capítulo, o romance é composto por 13 capítulos, e aqui a gente tem o acerto de contas com o dono da fazenda, que eles já vão sair em retirada para caminhar, pegar a estrada novamente, e ele é enganado, o Fabiano é enganado. As contas que ele faz não correspondem às contas que o patrão faz. Assim, a Vitória é um pouquinho mais esperta, e ela também percebe que as contas não fecham, né? Porque ele trabalha em condições praticamente de trabalho escravo. E é aí que ele vê, né, que ele não é nada. E esse patrão, ele vem exatamente como um opressor, como alguém que engana, como alguém que tira vantagem e que tira lucros daquela família em condições miseráveis, que está partindo para caminhar no sol quente, passar fome, né? Então, é um capítulo muito significativo que aborda exatamente essa questão mais financeira. O soldado amarelo, que foi o responsável pela prisão de Fabiano, foi uma prisão muito breve, não foi de muitos dias. Esse soldado amarelo, ele reaparece. Fabiano, inclusive, está numa posição em que ele poderia matar esse soldado amarelo, mas o coração dele é muito ingênuo, muito puro, ele não consegue cometer esse assassinato, mas ainda assim o soldado amarelo se mostra muito arrogante em relação a Fabiano, que o soldado amarelo é exatamente a representação do poder. O Mundo Coberto de Penas seria o título original de Vidas Secas, depois o Graciliano Ramos mudou, e o Mundo Coberto de Penas é uma referência exatamente às aves que estão migrando, e é exatamente pelo voo dessas aves, pela migração dessas aves, que se vai perceber que vai começar a época de estiagem, a época em que não chove, então a seca vai recomeçar, e eles estão observando isso aí, e Fabiano até vê nessa dedução que a esposa vai fazer das aves, né, da revoada desses pássaros, ele até vê nela, né, ele aprecia a inteligência da esposa, né, porque está chegando a implacável seca. E Fuga é o 13º capítulo, é o último capítulo, assim como o livro começa numa caminhada, ele não começa num ponto inicial, ele começa de um continuismo, ele também termina nesse continuismo. Essa família que vai adiante, a caminhada, ela iniciou
com Fabiano, Sinha Vitória, os dois meninos, a cachorra-baleia e o papagaio. Neste ponto da história, o papagaio e a cachorra-baleia não estão mais. E fica o questionamento: quem vai ser o próximo a morrer? Vai ser Fabiano? Vai ser Sinha Vitória, pela idade? Vão ser as crianças que não vão resistir? Né? Então, a gente não sabe, eles também não sabiam o que ia acontecer, não sabiam para onde iam, sabiam que tinham de prosseguir, porque é como se tudo aquilo estivesse escrito. Então, é um livro muito gostoso de ler. Se houver a oportunidade de vocês lerem, dá para ler rapidinho, mas é uma história muito tocante, muito significativa, em que essas pessoas humanas acabam preenchendo o nosso coração. E aqui estão as principais personagens, né? Assim, a Terta, a benzedeira, que é a que ensina, ele ouve a palavra inferno, o menino mais velho ouve a palavra inferno exatamente dela. Nós temos Fabiano, Sinha Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho, Baleia, o patrão, o soldado amarelo, e o seu Tomás da Bolandeira, que foi um antigo patrão, um patrão de quem eles gostavam. E aqui vamos às questões. Então, aqui vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais, os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiu a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem, pendia para um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Então, aqui a gente tem exatamente a descrição do Fabiano. Tá? Que tem dificuldade com a fala, que tem gestos e que tem uma aparência semelhante à do bicho, inclusive se confunde com o próprio cavalo, né, que está montando. Então, o texto no seu conjunto enfatiza a pobreza física do personagem, vai além disso, a falta de escolaridade do personagem vai além disso, a miséria moral do personagem vai um pouco além disso, a identificação do personagem com o mundo animal, tanto que você tem montado confundia-se com o cavalo. Então, ele se confunde, ele se identifica com o mundo animal. Aqui, sobre a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, todas as alternativas estão corretas, exceto, então nós vamos exatamente procurar pela alternativa que está errada. O relato dos fatos e a análise psicológica dos personagens articulam-se com grande coesão ao longo da obra, colocando o narrador como decifrador dos comportamentos animalescos dos personagens. Sim, isso é verdade. O ambiente seco e retorcido da Caatinga é como um personagem presente em todos os momentos, agindo de forma contínua sobre os seres vivos. Sim, isso também é verdade. A narrativa faz-se em capítulos curtos, quase totalmente independentes e sem ligação cronológica, e o narrador é incisivo, direto, coerente com a realidade que fixou. Sim, isso também é verdade. O narrador preocupa-se exclusivamente com a tragédia natural, a seca, e a descrição do espaço não é minuciosa, pelo contrário, revela o espírito de síntese do autor. Não, o autor sim tem um espírito de síntese no sentido da linguagem, é uma linguagem que, assim como a representação da seca, é uma linguagem árida, é uma linguagem sucinta, é uma linguagem sem muitas emoções. Parece que a gente lê a cena e se a gente tivesse de reescrevê-la, a gente reescreveria com as mesmas palavras, não caberiam ali outras palavras. Né? Mas a preocupação do narrador não é exclusivamente com a seca como uma tragédia natural. Muito pelo contrário, a preocupação do narrador é com a condição desumana, o despropósito com que aquelas personagens, que são símbolo de tantas outras pessoas que vivenciaram e que vivenciam a realidade da seca, a realidade da exclusão social, a realidade desse abandono, a realidade da fome, o olhar do narrador é para isso daí, não apenas para a tragédia natural. Então, por isso, essa alternativa é a alternativa falsa. Com base na leitura de Vidas Secas de Graciliano Ramos, é incorreto afirmar que essa obra tem uma dimensão psicológica importante, embora retrate com vigor a realidade exterior, tem uma dimensão psicológica muito importante,
porque o olhar do narrador, né, como já dissemos anteriormente, é para a condição de vida dessas pessoas, então isso está certo. Tem uma linguagem rude e seca, refletindo assim o universo das personagens retratadas, também abordamos isso ao comentar a questão anterior. Representa um mundo em que as forças sociais são secundárias, não determinando o destino das personagens. Não, isso é falso, porque o tempo inteiro, inclusive pela própria representação do soldado amarelo, que é a representação do próprio governo de Getúlio Vargas, o governo opressor, o poder opressor, né, o poder que não trata essas pessoas como pessoas, mas sim como bichos, não confere, não concede a essas pessoas uma condição mínima de sobrevivência, né? Então, não é um mundo em que as forças sociais são secundárias, muito pelo contrário. É um mundo em que as forças sociais são primárias, são relevantes e são importantes para compreender a trajetória de vida desses personagens. Então, por isso, essa é a alternativa a ser marcada, porque é ela a incorreta. Retrata a sujeição das personagens às condições impostas pelo meio natural em que vive. Sim, né? Elas são impostas a esse meio, elas não têm para onde ir, elas precisam continuar na estrada, metaforicamente, porque não tem nada de pavimentação, é a terra árida rachando, é esse pé rachando, é esse pé que parece uma crosta, né, que parece uma pata de bicho, porque eles são bichos nessa caminhada, né? Então isso aí também está correto. Então é uma obra fascinante que estamos dando aqui os primeiros passos em relação a ela. Espero que vocês gostem e espero que aprendamos juntos ainda muitos elementos sobre a narrativa Vidas Secas do Graciliano Ramos. Até a próxima.